Vamos louvar, é bastante conhecida, mas eu acho que é nova aqui para a igreja. E fala que nós somos a casa de Deus. E esse hino, muito simples, mas profundo, você vai declarar junto comigo, dizendo: eu sou a tua casa. Sim, Senhor, toma o teu lugar, o teu reino. Faz a tua vontade. Adore, não fique acanhado. Feche seus olhos, erga suas mãos. Se entregue totalmente. Esse é o seu momento com Deus. Louvemos. Você é bem-vinda aqui. A casa é sua. Pode entrar. Esvazio de me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar
Como o rio no deserto. Louvemos. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E até que em mim se ache só ti. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me
Graça e paz, irmãos. Amém. Estamos aqui diante da casa do Senhor. E é tão bom quando a gente abre os nossos corações, a gente deixa o Senhor habitar. Quando nós dizemos a Ele: Senhor, essa casa te pertence. Derrama a Tua glória sobre a minha vida. Vem me encher do Teu Espírito. Tão bom quando a gente se esvazia de nós mesmos e nós deixamos o Senhor habitar e encher as nossas vidas da sua glória. O Senhor, Ele está aqui neste lugar, você crê? Amém. Ele já tem falado conosco através das nossas canções e Ele continuará falando. Abra os seus ouvidos, que o seu coração possa estar sensível à sua voz. Fechamos os nossos olhos neste momento. Vamos orar ao Senhor, entregar a Ele este culto. Ofereça o seu coração, ofereça a sua vida como uma oferta de gratidão ao Senhor por tudo que Ele é. O Senhor é digno, Ele é merecedor de toda adoração. Senhor, louvado para sempre seja o Teu nome, Deus. A Ti pertence toda glória, a Ti pertence todo louvor, a Ti pertence as nossas vidas. Rei dos reis, Senhor dos senhores, Deus soberano, que está assentado no trono de glória, acima de tudo e de todos. Tu que governas, Senhor, todo mundo, todas as pessoas. Louvado seja o Teu nome para todo sempre, Deus. Nós somos o Teu templo, Senhor, a Tua casa. E nós abrimos os nossos corações para que o Senhor possa derramar da Tua glória, para que o Senhor possa derramar da Tua unção sobre as nossas vidas. Vem nos encher, Senhor. Nós queremos ser cheios e transformados pela Tua glória, Senhor. Não permita, Deus, que saiamos daqui, da Tua casa, da mesma maneira que nós entramos. Nós queremos ser transformados. Fica conosco, ó Pai, recebe o nosso louvor, recebe a gratidão que há em nossas vidas. Fala aos nossos corações a Tua vontade, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Em nome de Jesus, nós Te louvamos. Amém. Peço que vocês abram as suas Bíblias no Salmo 18. Salmo 18. Todos encontraram? Amém. Iremos ler todos juntos o verso 1 e o verso 2. Vamos lá? Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Amém. Graça e paz, irmãos. Amém. Eu queria que vocês também abrissem suas Bíblias no Salmo 86. E o Salmo 86, Davi, ele vai também expressar a sua confiança e vai também cantar, vamos dizer, a sua segurança em Deus. No Salmo 86, nos versos 9 e 10, nós encontramos o salmista Davi escrevendo e dizendo: todas as nações que fizeste virão, prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome, pois tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. O salmista, ele reconhece que não existe,
né, outro que se iguale a Ele, que se compare a Ele em grandeza, em força, em poder e em maravilhas. Não existe Deus, né, como o nosso Deus. É claro que muitas pessoas até inventam, criam e reproduzem os deuses, colocam sua fé, sua confiança neles e de alguma maneira, de alguma forma, eles serão ou são decepcionados e frustrados, porque eles terminam colocando sua confiança e a sua segurança naquilo que é apenas produto da sua imaginação e que é fruto, né, da ideologia humana. Porém, Deus não é produto da ideologia humana e nem é fruto de uma criação, podemos dizer assim, ideológica. Ele não é. Pelo contrário, nós que somos produtos e criação das ideias divinas, da ideia do Senhor. Então nós somos ideia de Deus, Ele nos criou, então somos formados por Ele. E depois que nós começamos a reconhecer isso, nós começamos a atribuir a Ele a adoração, o louvor, a glória, porque reconhecemos que Ele é grande, Ele opera maravilhas e só Ele, absolutamente é Deus. Irmãos, eu estou falando isso para introduzir aqui um breve testemunho que nós vamos escutar nesse momento, né, do que Deus Ele fez, faz e que pode fazer ainda hoje, amanhã e depois. Só para introduzir, né, esse testemunho, a palavra de Deus, ela nos assegura essas grandes verdades e outras a respeito dele. Então, a palavra de Deus, ela nos ensina, a sua palavra nos ensina a respeito dele mesmo. Quem de fato é o nosso Deus? É um Deus que é soberano, e eu gostaria de ressaltar isso aqui novamente. Falei isso pela manhã um pouco, quero ressaltar novamente, que Deus é um Deus soberano. É um Deus que, por Ele ser soberano, é um Deus que é capaz de fazer tudo o que Ele intenta e deseja e planeja fazer. Só que soberania não só diz respeito a um Deus que tem a capacidade de fazer tudo o que Ele pretende ou Ele quer fazer, mas diz respeito também a um Deus que é livre para decidir fazer o que Ele bem quiser. Um Deus que Ele toma as suas decisões, né, e que suas decisões podem ser até questionáveis, mas, como eu disse, ou como a palavra de Deus nos ensina, Ele é soberano, Ele é livre para decidir fazer o que Ele bem quer fazer. Falei também hoje um pouco pela manhã que nós estamos vivenciando duas realidades, né, como Igreja Batista Independente. E aí eu quero me falar principalmente da igreja da qual sou pastor. Sou pastor aqui da primeira Igreja Batista Independente de Caruaru e também, como os irmãos sabem, da igreja, pastor interino da Igreja de São José do Egito, Igreja Batista Independente de São José do Egito. Tem o pastor Nivaldo que está lá, né, que está como obreiro lá e dirigente do trabalho. Ele também é ordenado pastor pela denominação dele, ainda falta ser reconhecido pela nossa, por isso que ele ainda não é pastor efetivo, e eu sou o pastor interino, ele está debaixo da minha tutela. E aí é mais uma igreja que nós estamos arrebanhando, tomando conta, orientando, administrando. E nós estamos vivendo entre essas duas igrejas, nesses últimos dias, duas grandes experiências. Uma lá em São José do Egito, com uma irmã chamada Emanuele, que os irmãos já conheceram ela, que vez ou outra ela está aqui conosco, que ela está com a sua irmã no estado terminal. Ela está com câncer muito agressivo, e hoje também já tive novas notícias a respeito da irmã dela, que o médico deu aproximadamente 24 horas para ela. Então, é possível que esta semana a irmã da nossa irmã Emanuele, ela venha a óbito, e claro, muito nova, e é de partir o nosso coração. E aí se pergunta, mas faltou as orações?
Não. Faltou confiança em Deus e segurança? De forma nenhuma. Sempre que eu conversei com a Emanuele, ela sempre esboçou muita confiança, muita segurança em Deus. Nós cremos, pastor, o que Deus decidir para minha irmã, eu sei que está decidido. Porém, eu continuo acreditando que Ele pode levantar a minha irmã daquele leito. Até porque na palavra está registrado que até morto, já em estado de decomposição, Ele ressuscitou e deu vida. Então, por que Ele não pode fazer isso também na vida da minha irmã? Então, eu vi bastante confiança, não quis de jeito nenhum tirar dela essa confiança, nem podia, nem tem autoridade para isso. Pelo contrário, só reforcei e disse a ela: continue, irmã, crendo. E creia também que Deus é soberano. A Bíblia revela que o nosso Deus é soberano. Às vezes nós não entendemos porque Ele diz não, quando nós queremos que Ele diga sim. E às vezes nós não entendemos quando Ele diz sim, quando nós muitas vezes queremos que não. E assim por diante. E aí expliquei isso para ela, orei pela vida dela, foi embora e realmente esses dias é o que isso vem acontecendo. Ela submeteu algumas cirurgias, quimioterapia, radioterapia e assim, o milagre diante de tudo isso são dois, podemos dizer. Uma é a questão do sofrimento, que o médico não entendia o porquê de, apesar dela estar naquela condição, bem comprometida, não estar sentindo nenhuma dor. Esse era o primeiro milagre, que o médico disse: era para você agora estar realmente na morfina e nessa situação. E não está. E quando a gente chegava na casa dela lá, eu fui lá umas duas vezes eu fui lá na casa dela, e ela sempre com um sorriso no rosto, e dizia que não estava sentindo nada, até mesmo as cirurgias que ela fez. O outro milagre que eu considero esse mais importante e o maior de todos os milagres é que ela, quando nós fomos falar de Jesus para ela, ela disse: pastor, eu já entreguei a minha vida para Jesus. Para mim esse é o maior milagre. É o milagre, né, de um homem que se encontra cego, né, pelas trevas, e é que agora está vendo o Filho de Deus, né, como o único e suficiente Salvador de sua vida. Esse milagre Deus já fez na vida dela, e para mim é o mais importante, é o essencial. Embora eu sei, irmãos, que amanhã, hoje, se Deus quiser, Ele pode levantar aquela mulher daquele leito sem mais nenhuma sequela. Eu sei que Ele pode isso, Ele tem o poder para isso. Mas se Ele decidir levar ela, nós entendemos que de fato o nosso Deus é soberano. Esse é o primeiro momento que nós estamos vivendo nos dias de hoje, entre essas duas igrejas, a igreja de São José do Egito e a igreja daqui de Caruaru. O segundo momento que nós estamos vivendo aqui na igreja local, nesses dias, e aí eu vou convidar a nossa irmã Nicinha para ela vir aqui à frente, por gentileza. Venha cá, irmã Nicinha. Domingo, rapaz. Domingo nós tivemos um culto aqui abençoado, como esse que está sendo esta noite, e houve uma palavra bem especial, né, que foi dita durante o culto, que os irmãos devem lembrar, falando sobre emoções. Vocês lembram? Quem estava aqui domingo e quem lembra? Que foi falar sobre as emoções, que a gente está sentindo um peso no culto, coração bem pesado, e nós começamos a orar pelas emoções, né, e incentivar a confiança em Deus, colocar a confiança em Deus. E aí pronto, e agora eu vou deixar o resto com ela agora, tá certo? Aos irmãos com a paz do Senhor. Eu quero deixar aqui um versículo para a meditação dos irmãos, que fica em Salmo 46, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Irmãos, eu passei uns dias muito angustiada. Porém, eu estava com
a minha pele estava muito ressecada. E eu sempre indo ao médico e eles passavam aí um creme, uma coisa, e diziam, não, vamos tratar por aqui mesmo. Assim, médico do postinho, né? Então, aí depois eu resolvi marcar uma consulta com a dermatologista. E de primeira vez, assim que eu cheguei, ela olhou a minha pele e falou assim, a senhora está com câncer de pele. Aí aquilo ali foi muito forte para mim, porque só a palavra câncer já dá para a gente temer muito, independente do caso que for, porque tem câncer de muitas qualidades, né? Tem uns que é mais agressivo. Mas aí ela disse, não, mas não fique nervosa, que esse câncer de pele tem tratamento, tem cura, mas mesmo assim eu não quis aceitar, né? Assim, não porque eu sou melhor do que ninguém, não, eu sou igual a todos. Mas é difícil a gente escutar. E eu falei, doutora, era uma palavra que eu não queria escutar, era isso aí. Mas aí ela disse, infelizmente, eu não posso esconder da senhora. A senhora tem que entrar em tratamento. Aí passou uns remédios, uns cremes, falou que eu usasse muito protetor solar e eu comecei o tratamento. Aí usei a primeira semana, a segunda, nos 15 dias eu voltei. Eu não estava aguentando mais. O meu rosto ficou todo inflamado, doía muito, queimava muito, era insuportável. Tinha noite que eu não aguentava e ficava bem em cima do ventilador para... Tinha noite que eu ficava assim na frente de um ventilador, que eu não estava aguentando, não estava conseguindo dormir. E fiquei aí nessa situação. Aí com 15 dias eu voltei para ela e falei, doutora, eu não estou aguentando mais usar esse tratamento, eu estou pensando em parar. Aí ela disse, não, o tratamento é esse, o remédio é esse, está certo. Está acontecendo isso aí, mas é puxando o que tem na pele e vai tratar. Tudo bem. Voltei, comecei, ainda tentei 8 dias mais na frente. Com 3 semanas eu voltei lá e disse, então, doutora, eu não estou aguentando mais não. Passe outro remédio, veja aí o que é que está acontecendo. Aí ela passou um cremezinho para mim usar 3 dias. Com 3 dias aquilo ali aliviou um pouquinho. Mas aí meu rosto começou a inchar muito. Aí foi quando eu fiquei muito nervosa. Então, aí ela, nas 3 semanas, ela suspendeu a medicação, aí tornou a dizer. Aí antes, eu já estou deixando para trás. E antes ela já foi falando, a senhora procura um cirurgião para fazer a cirurgia. Aí indicou uns médicos da Santa Efigênia, da São Gabriel, e disse, olha, doutora, agora, no momento, eu não tenho condições para fazer uma cirurgia particular. Me envie para o SUS. Aí ela disse, não, tudo bem, o SUS não é dizer que o SUS não vai fazer e que não faz igual ao que seja particular, só que demora muito. Eu disse, mesmo assim, eu vou tentar. Aí ela me deu um encaminhamento e eu dei entrada no SUS e já fui atendida com uns 8 dias na frente. Eu fui atendida por um cirurgião muito bom, que me atendeu muito bem, lá na AME. E aí ele já me deu toda a papelada para me dar entrada, marcar a cirurgia. E quando foi dia 5 agora, da semana passada, foi o dia de fazer a cirurgia. E eu estava muito angustiada, muito agoniada, confiante em Deus, sabendo que Deus estava em todos os momentos, porque por onde eu passei, por onde eu chegava, as portas iam se abrindo. Não teve dificuldade nenhuma, apesar de ser pelo SUS, eu não encontrei dificuldade nenhuma.
Foi tudo, dentro de 40 dias foi resolvido tudo, marcado cirurgia, tudo. A doutora, a dermatologista, falou assim: a senhora está de parabéns, porque não é fácil não conseguir uma cirurgia rápido como a senhora conseguiu. Eu disse: eu consegui, mas foi Deus que agiu. Então, aí quando foi, quinta-feira, foi o dia da cirurgia. Fui de manhãzinha para a casa de saúde, e lá, fiquei aguardando a me chamar, e minha pressão ficou muito alta, foi para 18. A enfermeira disse: desse jeito a senhora não vai se operar não. A pressão está muito alta, mas o nervosismo que estava demais. Aí quando foi umas 10 horas, aí me chamaram, já veio com aquelas roupas, e eu vesti e fui para a sala de cirurgia. Cheguei na sala de cirurgia. Quando foi com um pouco, o médico veio, sentou assim perto de mim, começou a conversar e disse: olhe, eu não vou lhe operar. Aí eu falei assim: o senhor não vai me operar por quê, doutor? Aí já fiquei ainda mais. Aí ele disse: porque a senhora não tem nada. Para a honra e glória do Senhor. Eu disse: como é a história, doutor? Ele disse: a senhora não tem nada e eu não vou lhe operar. Aí disse: a senhora só vai ter que usar protetor solar, se cuidar do sol, e a senhora está bem. Daqui a 30 dias eu quero lhe ver como é que a senhora está, mas que no momento ele examinou o meu rosto todinho, olhou que era aqui. Ele olhou e ele disse: a senhora não tem nada, a senhora está boa. Aí eu não podia, né, ficar calada, eu tinha que falar do amor, do poder de Deus, porque em momento nenhum, mesmo com a minha fraqueza, mesmo com a minha pequenez, mas em momento nenhum eu me achei só. Eu sabia que Ele estava comigo, eu estava confiante, eu disse: Senhor, seja feita a Tua vontade. Não sou melhor do que ninguém, eu sei que a gente está aqui nesse mundo é para passar por muitas coisas, né? Mas graças a Deus, sou grata a Deus por tudo, por esse grande livramento que Ele me deu. Eu agradeço a todos pela oportunidade, né? E vamos continuar crendo e sabendo, né, que Deus é um Deus de providência, é um Deus de amor, e que vale a pena a gente servir a esse Deus. Amém. Glória a Deus. Fica aqui, irmã. Vamos ficar de pé, irmãos, e a gente precisa fazer essa oração de gratidão. Eu tinha dito para a nossa irmã Nicinha: irmã Nicinha, a irmã tem que ir lá para frente, tem que fazer feito aquele moço que foi curado, né, de lepra, e o Senhor cobrou, né, a presença dos demais que haviam sido curados também, e ela precisava vir aqui na frente, né, e dar testemunho da grandeza do nosso Deus, do seu poder. Então, simplesmente, irmãos, poderia ser até mais agressivo, poderia até ter sido mais agressivo. A gente olha assim também, né, o estado que chegou, a gente vê que realmente não foi uma coisa tão simples assim. Foi uma coisa que realmente mexeu com ela. E aí, ela até na quarta-feira que a gente conversando, e ela dizendo: não, pastor, está aqui, localizado, e amanhã já está tudo certo, mas eu estou um pouquinho ansiosa, e eu queria realmente oração, que a gente pudesse orar e tudinho. E aí, assim, para surpresa nossa, na quinta-feira de meu dia, ela já liga dizendo, ou dando essa notícia aí que ela acabou de dar para os irmãos aí. Então, irmãos, o que é que a gente tem que fazer se não dar a glória àquele que pertence toda adoração, todo louvor e toda exaltação? Então feche os seus olhos e adore comigo ao Rei da Glória. Pai, nós queremos, em nome de Jesus, queremos, ó Deus, juntos aqui, glorificar o teu santo nome, Senhor. Te dar, ó Deus, assim, o culto, as ações de graças, te dar, ó Deus, assim, o nosso agradecimento, o nosso reconhecimento pela manifestação do seu poder na vida da sua filha, meu Pai.
Ele poderia muito bem, ó Deus, dar sequência a todo o processo cirúrgico. E ela está aqui agradecendo da mesma forma, dizendo que a cirurgia tinha sido um sucesso. Mas, ó Deus, sabemos que quando o Senhor quer, nem, ó Deus, a cirurgia ou nada, nem o recurso medicinal, ele precisa, ó Deus, para fazer essa intervenção. Quando o Senhor quer, o Senhor de forma direta e objetiva realiza o seu milagre e manifesta o seu poder. Então, Senhor, nós cremos nisso, nós confiamos nisso. Por isso damos o louvor, Senhor, a glória. Os méritos são teus, ó Deus. A glória é tua, o louvor é do Senhor, porque é o Senhor que faz essas coisas em nossas vidas. E nós te reconhecemos, te damos graças, em nome do teu Filho, Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Também eu esqueci de falar, eu quero agradecer também a minha filha, ao meu genro, a minha irmã, que eu pude contar em todos os momentos, nas horas difíceis, eles se agarraram comigo e sempre me passando força, sempre me dando força e me acompanhando. E na hora que recebemos essa notícia, a gente saiu de lá tudo abraçado e chorando e agradecendo a Deus. Aleluia. Por tudo que Ele fez na minha vida. Amém. Glória a Deus. Amém. Iremos retirar as nossas ofertas agora neste momento. Você possa trazer o seu dízimo, a sua oferta. Pois o Senhor, Ele fala em sua palavra que Ele ama a quem dá com alegria. Paz, irmãos. Conhecer a Cristo, desejar segui-lo até o fim, confessar seu nome. Eu não posso me calar e assumir as consequências desse amor, seja onde for, me entregar como Ele se entregou, Marte do amor. Roma, Babilônia, o rei está voltando, o sangue do justo ainda está clamando. Roma, Babilônia, o rei está voltando e a noiva de Cristo está se preparando. Adorar a Cristo, ser em liberdade ou prisões, pertencer a Cristo, ter as marcas do seu nome, assumir as consequências desse amor, seja onde for, se entregar como Ele se entregou, Marte do amor. Roma, Babilônia, o rei está voltando, o sangue do justo ainda está clamando. Roma, Babilônia, o rei está voltando e a noiva de Cristo está se preparando. Roma, Babilônia, o rei está voltando, o sangue do justo ainda está clamando. Roma, Babilônia, o rei está voltando e a noiva de Cristo está se preparando. Só o Senhor é Deus, El Shaddai,
Adonai, Adonai. Só o Senhor é Deus, El Shaddai. Adonai, Adonai. Só o Senhor é Deus, El Shaddai. Adonai, Adonai. Só o Senhor é Deus, El Shaddai. Adonai, Adonai. Rio, Nova York, o rei está voltando. O sangue do justo ainda está clamando. Roma, Babilônia, o rei está voltando. O sangue do justo ainda está clamando. Roma, Babilônia, o rei está voltando. E a noiva de Cristo está se preparando. Roma, Babilônia, o rei está voltando. O sangue do justo ainda está clamando. Que o Senhor nos abençoe. Quero chamar neste momento o Jonatas para fazer a oração pelas ofertas e logo em seguida a palavra está com o pastor. Graças e paz, irmãos. Oremos. Senhor, te agradecemos por mais um dia, por mais uma noite, aqui na Tua presença para prestar um sacrifício de louvor, adoração, de testemunho, de estudo da Tua palavra, Senhor. Que essa noite seja uma noite dedicada a Ti. Te agradecemos pelas ofertas, pelos dízimos, por tudo que o Senhor tem feito para manter a Tua casa funcionando, pelas bênçãos que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós só estamos retribuindo um pouco de tudo que o Senhor faz por nós. Abençoe este culto, abençoa cada um que está aqui como igreja do Senhor, e que essa palavra seja a palavra para todas as pessoas, para todos os povos, línguas e nações. Em nome de Jesus nós te agradecemos e te oramos. Amém. Irmãos, queremos louvar a Deus pelo trabalho de ontem que tivemos aqui na igreja, com o Ministério de Casais. Foi projetado o filme Superação e toda a equipe do MC está de parabéns por toda a organização, dedicação, por todos os detalhes aqui, Claudimar, Daniele, Monaís, André, esses dois casais que estão trazendo uma roupagem nova aí para esse ano de 2020. Louvado seja Deus, foi uma noite muito especial que nós tivemos ontem. E os casais continuem sendo convidados, vocês que ainda não se envolveram ainda, com estes trabalhos que estão sendo realizados aqui uma vez por mês, primeiro sábado de cada mês. Sinta-se desafiado, convidado de estar aqui com a gente, tá bom? Mas foi uma bênção mesmo. Parabéns toda a equipe. E terça-feira, lembrando aos irmãos que nós vamos dar sequência à exposição da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Vamos estar falando ali sobre o Espírito de Deus que agora que está dentro de cada um de nós, como aquele que nos enche para darmos os frutos e ao mesmo tempo asfixiarmos ou sacrificarmos a nossa carne e as suas obras. Então, quinta-feira vamos estar fazendo exposição do capítulo 5, se Deus assim permitir. Na quarta tarde, oração com a União Feminina, aqui de 2 horas. E à noite, ficou marcado alguma programação, o ensaio da União Feminina, o último para o chá feminino. E jovens também, vai ter ensaios tanto da União Feminina quanto dos jovens. Na quinta-feira, às 7h30 ou 19h30, temos aqui a programação da oração. No sábado, então, à tarde, ensaio do coral, às 3 horas, e à noite o chá feminino. Cláudio Sérgio vai dar mais algum detalhe para vocês desse evento. Então, hoje é o Dia Internacional das Mulheres, já foram homenageadas pela manhã,
pela manhã na escola dominical, e as mulheres sintam-se homenageadas também aqui nesta noite, por essa programação que está sendo lançada aí para o próximo sábado. Bom, você vai dar mais detalhes, como eu falei, às 19 horas está marcada, está previsto às 19 horas a programação, e com certeza vai ser uma programação muito especial, uma programação, né, que vai estar assim, fortalecendo a tua fé, e vai estar pontuando o valor que você hoje tem diante do Senhor. Mulher que foi muito desvalorizada durante séculos e gerações, aparece o nosso Jesus Cristo, nosso grande mestre, aí revolucionando a ideologia e a cultura da sociedade a respeito da mulher, mostrando que a mulher também foi criada à imagem e semelhança do Eterno, e que ela tem também seu lugar e seu espaço no reino de Deus. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Então, sábado nós teremos essa programação. Então, as mulheres aqui, tanto casadas como adolescentes, jovens, estão convidadas para participar desse evento. E aí, Claudicé está com as senhas e tudo mais, e aí pode procurar ela depois do culto. No domingo pela manhã temos a escola bíblica dominical e discipulado. Como os irmãos já sabem que nós recomeçamos o discipulado. E à noite, ou início da noite, 5 horas, nosso culto de louvor e adoração a Deus. E aproveitando agora também esse momento de avisos, esse momento administrativo, queremos dar as boas-vindas a todos os nossos visitantes, juntamente com a igreja que diz: sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus por isso. Queremos convidar o grupo de louvor. Vamos entoar 2 cânticos de celebração.
diz que todas as tribos, todas as nações, todos os povos louvarão ao Senhor. Vão exaltar o Senhor. E naquele grande dia, Ele estará voltando para levar a sua igreja. Você está preparado? Amém? Então louve ao Senhor. Com o objetivo de louvar e de entronizar o Cordeiro de Deus. Estará na nossa frente, revestido de glória, de poder, levando para os céus. Estaremos diante dele, diante da sua grandeza, diante da sua majestade, dizendo: bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome. Cristo Jesus, Ele está presente aqui. Vamos louvar mais uma vez? Coral, todos juntos. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome. Cristo Jesus, presente aqui.
diaconisa Claudiceia está com a oportunidade. Vai aqui ou para lá. Irmãos, paz do Senhor. Amém. Vocês precisavam ver as africanas cantando esse hino. Eu me desmantelei, minha gente. Quase que não me juntavam para trazer de volta para o Brasil. Não tinha condições de eu vir dançar com elas, porque elas enchiam o púlpito aqui. Esse lugar assim, não cabia. Porque quando começava, de todas as raças, tribos e línguas, elas saíam, todas saem do lugar, ninguém fica na cadeira. E elas vinham e elas dançavam e choravam. E bendito seja hoje o Cordeiro. Ainda bem que lá tem espaço de uma cadeira para outra, é de madeira, aquelas bancas assim inteiras. Aí tem um espaço bem grande. Aí dava para a gente dançar no meio. Aí eu rodopiava, né, e dançava e pulava e chorava, mas as africanas adorando ao Senhor com esse cântico é muito lindo, né? Gosto sempre de, vez ou outra, estar usando um adereço delas para lembrar delas e orar por elas. O nosso chá será sábado. Quarta-feira nós teremos a nossa última reunião. Juntos, nós vamos estar aqui cantando, ensaiando com Cássia. Inclusive, ela trouxe até um cântico muito especial sobre Abigail. Muito bom, muito lindo. E nós precisamos realmente sentir o apoio das mulheres, de todas as mulheres da nossa igreja. Tem algumas que não vêm, mas me ligam. E disponíveis, carinhosas. E diz, Claudiceia, eu estou dentro, viu? Eu participo, eu ajudo. Já enviaram algumas ofertas para abençoar, porque nós queremos fazer algumas coisas especiais. E para isso a gente precisa tomar providências e precisa de dinheiro, né? E, como sempre, eu creio que o nosso chá será muito lindo, para a glória de Deus. Amém, irmãos? Na verdade, o centro da atenção e o brilho do chá, quem é? É para ele a glória. Esses dias eu estava lendo Jesus falando assim, os discípulos perguntaram, e os impostos, Jesus, a gente vai pagar ou não? Ele mostrou a prata e disse assim, de quem é essa esfinge, né? Isso não é de César. Ele disse assim, dê a César o que é a César. Agora, dê a Deus. Ai, irmã, isso falou assim, bradou no meu coração. Dê a Deus o que é dele. Eu disse, Pai, o que é dele? A glória, o louvor, a soberania, a honra, a majestade, a igreja, a minha vida, tudo é dele, veio dele, volta para ele. Dê a Deus o que é de Deus. Minhas finanças, minha família, tudo é dele. Vem dele e volta para ele. Amém, irmãos? E eu creio que nós teremos aqui um momento muito especial, glorificando a Deus pela o nosso sexo feminino, né? A mulher. Hoje de manhã a gente falou sobre ela. Estivemos ontem na igreja, no chá feminino do Panorama. E elas ficaram, a Alda, a presidente, ela conversou comigo depois, umas 11 horas da noite, e ela disse assim, Claudiceia, nós estamos encantadas, porque a presença, as mulheres que estavam, eram mais descrentes do que as mulheres da igreja. Vocês acreditam nisso? Ou seja, a oração e o desejo de Alda, que ela passou para a União Feminina, Deus honrou.
que Alda disse, eu não quero uma ornamentação cara, eu não quero uma alimentação caríssima de qualidade, eu gostaria de mulheres não crentes para ouvir a tua palavra, Senhor. E ela lançou esse desafio para as mulheres da igreja e cada uma trouxe. Teve uma que trouxe 5, teve uma que trouxe 4. Teve mulheres não crentes que eu conheço, fui e abracei elas. E eu sei que a semente foi plantada. E no tempo determinado germinará, porque nós aprendemos hoje de manhã que a palavra não volta vazia. Louvado seja Deus. Então, eu não estou com a senha hoje. Nós vamos imprimir amanhã de manhã, se Deus permitir. Terça à noite eu trago para o culto e quarta também no ensaio a gente conclui essa parte de senha e de as considerações finais. Tá bom? Qualquer coisa liga para mim, manda zap que a gente conversa e juntas vamos edificar o reino de Deus. Porque quem tem que parar é o diabo. O reino avança, viu, irmãos? O reino avança. Deus, ele se encarrega disso. E é um privilégio trabalhar para Jesus. Amém? Agora eu gostaria de convidar, se quiser pode desligar, convidar a Silmara. Ela tem uma palavra específica para passar para a igreja. A paz do Senhor, irmãos. Nesse primeiro domingo de março, é comemorado o dia da mulher do pastor, a esposa do pastor. Mas eu não estou vendo, eu estou falando e estou procurando. Cadê? Por isso que eu estava assim, meus olhos, eu acho que os irmãos estavam pensando, o que é que ela tanto olha? Eu digo, ela sempre está ali. O primeiro domingo de março, não é isso? Se faz menção à esposa do pastor. Aí eu digo, esperar depois. Não, tudo bem, vou esperar o descer, né? É melhor esperar. Tu vai ler algum texto? Vou. Vamos aguardar então. Eu pensei. Enquanto isso, vamos ler o texto bíblico que eu gostaria de compartilhar com vocês, que está em Juízes, capítulo 1. Juízes, depois de Josué, capítulo 1. O versículo é o 14 e o 15. É o pedido de Axa. São 2 versículos apenas. Eu gostaria de extrair algumas lições para o nosso coração hoje à noite. Todos acharam? Quando Axa se casou com Otiniel, ela insistiu para que ele pedisse um campo ao pai dela. Assim que ela desceu do jumento, Caleb lhe perguntou: o que você quer? Ela respondeu: quero mais um presente. O Senhor me deu terras no deserto do Neguebe. Agora peço que também me dê fontes de água. Então Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes
inferiores. Pronto, deixe sua Bíblia aberta nesse texto, né? Tira de pausa. Tia Neilda. Achei. Quando eu vejo esse versículo, Salmo 27:4, que diz assim: uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. E quando eu vejo esse versículo, é de você que eu lembro. E fazendo menção ao dia da esposa do pastor, algumas características nos vêm à memória que relembra você. Irmã, submissa à vontade de Deus, incansável na sua execução de suas tarefas, juntamente com o seu esposo, seja com o braço doendo, seja com a perna engessada, do jeito que for, está sempre aqui. Guerreira, motivadora, né? Porque para aguentar esses jovens, eu não viajaria com eles. Motivadora, perseverante, que ri, que chora, que sofre, que se alegra, que é mãe, que é esposa, dona de casa, responsável por várias atividades na igreja e essencial no ministério pastoral. Que Deus continue te dando sabedoria, estratégia e determinação e graça, renovando suas forças a cada dia. Venha até aqui, por favor, receber uma lembrancinha em nome da igreja, certo? Que Deus continue lhe abençoando e que você continue sendo bênção nas nossas vidas. Amém? Amém. Eu acho interessante aqui, é conhecida como a mulher do pastor. Tem gente que não sabe nem o nome, sabia? Mas o Senhor conhece e sabe todas as coisas, né? E esses dias eu estava comentando com minha irmã. Eu disse: Jesus, que mulher de fibra, porque cuida de 4 filhos, de uma casa, né? Não, 5 filhos, porque tem um marido. Aí de uma casa, né? Dá conta da roupa, da comida, né? Eu chegava lá, os meninos tudo pequenininho, a casa arrumada, os meninos, né? Tudo bem, chega tudo na igreja, e eu digo: Jesus, que desafio, que tarefa, né? E por trás ainda desenvolve os seus talentos aqui na igreja, e momentos muito difíceis foram passados aqui, que eu dizia assim, lá no banco, eu dizia assim, meu Deus, eu não sei se eu continuaria, se eu fosse ela. Minha filha, que é fã dela, Laine disse: é uma mulher de fibra, mãe, aquilo é uma mulher de força, né? Eu dei uma bênção, mãe. Eu digo: é verdade, minha filha, ela é um instrumento de Deus, motivadora, incentivadora, está por trás de muitos eventos que abrilhantam os ministérios, o culto, o ministério infantil, e ela por trás, correndo, né? Fazendo com amor e dedicação. Eu louvo a Deus pela vida de Neilda. Jesus conhece o meu coração. Amém, irmãos? Obrigada, Senhor, por todas as esposas de pastores. Mas vamos lá para a Axa. Juízes, capítulo 1. Juízes, capítulo 1, 14 e 15. Axa, filha de Caleb, né? Ele fez uma promessa que quem vencesse, o guerreiro que ajudasse ele, né, a vencer determinado povo, ele daria sua filha como esposa. Daí Otiniel venceu e casou com Axa. Caleb, na partilha, né, que houve,
Caleb ganhou muitas terras e, claro, a filha casou, deu uma terra, né, a sua filha, para ela viver com o seu marido. E ela insistiu com o seu esposo Otiniel para que ele pedisse ao pai dela outro campo. E a gente vai ver por quê, né? E pelo detalhe do texto, eu pesquisei, irmãos, todos têm o mesmo pensamento. Ele não foi, ele era um guerreiro, porém ele era um guerreiro retraído. Ele decidiu não ir fazer isso. Ela pediu para ele ir. Vai conversar com meu pai e vai pedir a ele que a terra que ele nos deu, ela não tem fontes, não tem um rio, não tem nada. Então vai ser difícil para a gente. Então vai pedir a ele uma terra que tenha fontes de água. E ele não foi. Não foi. O texto diz que ela foi, desceu do jumento, né, foi lá onde morava o seu pai, desceu do jumento. Caleb lhe perguntou: o que você quer? E essa menção desceu era uma menção de reverência e respeito. Quem estava em cima de um cavalo, em cima de um jumento, o jumento ele era um animal muito utilizado pelas mulheres na época, que ele é mais baixinho, ele é mansinho e mais baixinho. E você chegar para falar com alguém e ficar em cima, não é uma falta de respeito, ficar em cima do animal, a pessoa fica bem pequenininho, né, e você fica como se fosse um ar de superioridade. E ela desceu, né, em sinal de respeito, de reverência, e falou com o pai dela. Ela convidou o marido para ir, para fazer esse pedido, essa oração, essa intercessão. Ele não foi, mas aí ela foi. Ela não desistiu, foi, desceu e fez o pedido. E lendo alguns comentários sobre isso, principalmente contextualizando, né, na teologia da prosperidade hoje, em que se determina muito na hora de orar, né, que tem uma frase de efeito, né, vai dar tudo certo. E usa muito esses termos e reivindica diante de Deus, dá um prazo a Deus, para Deus fazer, né? Ou seja, Deus é o servo e você é o Senhor. E nessa época que está na época, agora não, já faz um tempinho já, mas que está ensinando muito sobre isso, equivocados, não é bíblico, e que tem frustrado muitas pessoas, muitas mulheres de oração, muitos homens de Deus, tem frustrado, tem trazido muita desânimo espiritual. Como o pastor bem colocou hoje, estamos aguardando a notícia de uma jovem mãe, inclusive um bebê, conversei com ela hoje à tarde. Estamos aguardando a partida, que ela está em coma já, o médico está esperando ela parar de respirar. Então, estamos aguardando enquanto Deus curou a irmã Nicinha, porque Ele faz como Ele deseja. Deus é perfeito nas suas atitudes, nós não devemos questionar. E Ele tem sempre o melhor. E para Jesus eu acho muito lindo quando os discípulos dizem assim: Jesus, pede aí uma legião de anjos para socorrer a gente nesse momento. Ele disse: não, meu reino não é daqui. Não é daqui. Então, o melhor de Deus para nós é o céu. Aqui, Ele dá determinadas vitórias. Mas o melhor de Deus é o céu. É a eternidade, sem câncer. Para sempre. Cantando essa canção: bendito seja hoje o Cordeiro, né? Seja para sempre o Cordeiro, o Filho de Deus. No momento da oração, nós precisamos ser como Axa, descer, reverentemente, humildemente, e clamar. E ter o cuidado para que esse hábito não seja descontinuado.
seja um hábito comum de clamar sempre humildemente diante de Deus. E não com arrogância. Eu sou tua filha, eu sou dizimista, eu trabalho para o Senhor sabe que eu tenho me esforçado para isto, e tal, e tal. E aí começa, já vai dizendo a Deus quem você é, mostra o currículo, para ver se Deus se agrada e libera a bênção. E, infelizmente, tem se ensinado essa teologia, e as pessoas têm crido e vivido essa teologia, que podemos determinar, porque nós somos filha do rei. Sim, isso é verdade, nosso pai é grande, sim, mas as orações bíblicas, elas são muito humildes, irmãos, muito humildes, muito. São regadas de lágrimas, de clamor, de quebrantamento, de jejum. Curve-se diante do Altíssimo. Eu me lembro de Naamã. Que lição Deus deu àquele homem, viu? Um homem arrogante. Não, nas minhas terras tem rios melhores. Eu vou me lavar no Rio Jordão, é barrento. Que lição Deus deu àquele homem, irmãos? Não, tem que se lavar, e não é uma vez só, não. E ele deu o primeiro mergulho, deu o segundo, Tinha que ser os 7. No 7º, aí Deus usou o servo dele e disse assim: olha, se Deus pedisse uma coisa bem, bem difícil, tu não ia fazer, mas dá um mergulho aí. Homem, tu está com lepra. E ele, na 7ª vez, quando ele olhou, o texto diz que a sua pele estava como a de uma criança. Imaginem. Como a de uma criança. Mas ele teve que descer. Ele teve que descer. Aquela viúva, falando com o juiz, ela importunava, ela voltava várias vezes. Lembram de Elias também? Elias orava e mandava o servo ir. Se aquele servo tivesse desistido, E ele vinha, não tem nuvem não, vá de novo. Continuar orando. Aí ele vinha, não, o céu está limpo, vá de novo. Insistência. Por fim, ele viu uma nuvem do tamanho da mão do homem. É pequena demais uma nuvem desse tamanho. Quando voltou, eles, tem uma nuvem, eu vi. Elias disse, vai descer um temporal. Tem que avisar o rei Acabe. Senão ele vai descer na enchente. Que fé, coisa linda, Deus. John Piper disse o seguinte: orar com fé não significa que tudo que nós pedimos vai acontecer. Significa que confiamos que Deus nos escutará e ajudará da melhor forma. Obrigada, Wilma. E ajudará da melhor forma. Ela foi humilde, ainda que ansiosa, mas ela foi humilde. Depressa ela se levantou, não viu a atitude do seu marido, então se levantou e foi. E foi conversar com o pai dela. Às vezes a gente está sozinha, viu? No negócio. Às vezes. É muito bom pedir oração, pedir ajuda. Ela conversou com o marido dela, vamos, amor. Ele não foi. Mas ela foi. E é especial a gente compartilhar, pedir oração. A igreja ajuda, a igreja clama. Nós somos uma família, e isso é muito importante. Mas quando isso não der, tem um momento que não dá, o Espírito de Deus ajuda nas nossas fraquezas, no momento de oração. Quando Caleb disse, o que é que você deseja? É como que ele estivesse dizendo, eu vou te ajudar. Pelo rosto dela, pelo jeito, o texto não dá detalhes.
Mas quando ela chegou, ele já percebeu que o pai conhece a filha e o filho. E a gente evidencia muito no semblante que passa no nosso coração. E havia nela um desejo. E ela sabia que somente Caleb, o seu pai, poderia suprir. Será uma alegria para Deus te ouvir orar. Provérbios diz que a oração do justo é o seu contentamento. Deus tem prazer em te ouvir. De ver você conversar com Ele, escutar a sua voz. O que me chama a atenção é que ela misturou o seu pedido com gratidão. Ela disse para o pai dela, ele perguntou, o que é que você quer? Ela disse, eu quero mais um presente. Mais um presente. O Senhor me deu terras no deserto do Neguebe. Peço agora também que me dê fontes de água. Ela não foi ingrata. Ela não foi reclamar. Você vai entender melhor no decorrer. Ela misturou a sua petição com sua oração, com seu pedido. Ela misturou a gratidão com o seu pedido, aliás. E eu achei interessante uma colocação de Spurgeon. Ele disse o seguinte, para a gente dar um grande pulo, a gente dá uns passos atrás, né? Para dar impulso, dá uns passos atrás, para dar o impulso, para dar um grande pulo, né? Ele disse assim, a oração, misture ela com gratidão. Dê sempre uns passos atrás no momento que for orar. Lembre, Senhor, obrigado, o ano passado, aquela pneumonia, o Senhor me deu êxito. Lembro, Senhor, muito obrigado daquela dificuldade financeira, o Senhor me ajudou e eu venci. Lembro, Senhor, quando meu filho se internou, eu lembro. Muito obrigado pelo aquele episódio em que o Senhor estava comigo. Obrigado pelo emprego, Senhor. Obrigado, Jesus, porque 2000 e tanto, sei lá, me lembro de janeiro agora, Senhor, o que aconteceu, como o Senhor foi bondoso conosco. Obrigado pelo livramento que o Senhor deu. E a gente começa a agradecer a Deus pelos anos, pelas coisas que Ele fez e trouxe livramento, graça, poder, presente de Deus para as nossas vidas. E isso é dar alguns passos atrás, e isso é misturar a nossa petição com gratidão. E ela fez isso. Ela fez isso. Deus é sempre o mesmo, né? Deus tem recursos poderosos e suficientes, não diminuem, né? E os recursos de Deus, dá para a gente orar tranquilamente. Senhor, Tu és o mesmo, teus recursos são poderosos e suficientes, não diminui. Faz outra vez, Senhor, faz outra vez. Quando a gente relembra os milagres de Deus nas nossas vidas. Quando a irmã Nicinha estava falando, me veio aquele texto muito forte, eu citei ele na oração de gratidão, quando nós oramos por ela. Hebreus 13, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje, será eternamente o para sempre. Me lembro também da canção, eu citei ela na oração. Deus continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, soberano. Ele não precisa pedir conselhos a ninguém, porque Ele não tem ninguém superior nem mais sábio. Ele decide. Ele não precisa marcar uma reunião para decidir. Ele decide, a sua soberania é perfeita. Adoremos o Senhor por isso. Outra colocação de Spurgeon que eu achei muito interessante. Ele diz que cada presente que Deus nos dá é como se contesse ovos. É um presente como se contesse ovos, porque vai gerar vida e vai nascer outra coisa, aquele presente. Ele falando sobre isso, né? Transformar, incentivando a gente a transformar cada presente em um pedido. Nós podemos, irmãos, isso não é ingratidão, receber de Deus um presente e dizer, Senhor, como ela disse, me dê agora fontes de águas.
porque ela estava angustiada, pensando nas dificuldades que ela teria com o esposo. Uma terra para ser irrigada sem água. Como seria? E se Deus fechar as comportas do céu e passar muitos anos sem chuva? Quantas latas d'água a Axa ia carregar na cabeça com o marido? Ela sabendo que o pai dela tinha terras que tinha fontes de águas. Ela não foi ingrata. Ela estava com um problema no coração, uma angústia, um desejo. Ela viu a situação, estudou e procurou uma saída. Se levantou e foi, humildemente, suplicar, fazer esse pedido ao pai dela. E podemos ser gratos. Senhor, a terra que tu me destes é boa. Ela é seca. Eu te agradeço por isso também. Mas ela precisa ser aguada. Não há condições de viver assim. O Senhor pode me acrescentar esse presente. Já pensou se nós orássemos assim? O meu desejo é que Deus derrame um avivamento na nossa vida de oração, a partir que eu terminar de falar, em nome de Jesus. A começar de mim, eu disse ao Senhor, humildemente eu te peço, Senhor, a começar da minha vida, de mim, que hoje inicie um novo processo, uma nova vida, que o Senhor traga vida à vida de oração, fontes de águas para a vida de oração. E já pensou se nós orássemos assim, Senhor, a tua palavra diz, eu fui perdoada, sim, agora me dá um presente, como ela disse, me dá outro presente. Eu quero ter esse sentimento muito forte no meu coração e essa fé, que realmente eu fui perdoada pelo Senhor. Tu me destes um lar, Senhor, um lar, mas agora é terra seca. Precisa de uma visitação das fontes de águas de Deus. Tu me deste um filho, Senhor, mas é terra seca. Eu te louvo pela vida dele, eu te agradeço, mas é terra seca. Me dá um presente, me dá uma terra com fontes, derrama nele, derrama no nosso lar. Isso não é ingratidão. Isso é uma vida de fé. Senhor, tu me deste um emprego. Eu te agradeço por ele, eu te louvo. Derrama fontes de águas, capacidade para ser uma bênção no meu trabalho. Vi até um pastor orando hoje, estudando, e ele disse assim, Senhor, tu me deste uma congregação, mas ela está seca. Dá-me fontes de águas para que seja derramada sobre o teu povo, Senhor. Vi professores de escola bíblica hoje orando nessa pesquisa. Senhor, tu me destes uma sala de criança. Obrigada, mas me dê também fontes de águas. Senhor, tu me deste um salário. Muito obrigada, mas derrama fontes de águas, sabedoria para administrar esse dinheiro. Tu me constituísse cabeça do lar como homem, Senhor, mas derrama fonte de águas sobre esse ministério. Riquezas e dons e talentos, riquezas de dons e talentos. O Senhor nos deu, agradecemos, mas peçamos mais um presente, Senhor. Derrama fonte de águas nos nossos dons e nos nossos talentos, para que eles sejam usados para a glória de Deus. A oração não pede simplesmente água. É interessante, é fontes de água, ela pediu. Fontes de água. Dá-me, Senhor, da fonte eterna, inesgotável e que nunca venha a faltar, mas que flua, flua para sempre, que seja esse suprimento. Axa pediu
mais um presente. E eu quero terminar incentivando, motivando. Foi assim que Deus fez comigo esses dias. Eu quero ser uma AXA. Nós queremos, nós precisamos. Muito obrigado pela nossa vida, Senhor. Mas me dê fonte de água, a graça de imitar essa mulher. De chegar sempre diante do seu Pai. Sempre diante do Pai. E trazer para Ele o desejo do nosso coração. Nada mais perturba uma mãe ou pai do que ver um filho com algo para resolver. Algo que perturba e a gente pergunta logo, né? Eu posso fazer o quê? Em que eu posso ajudar? E como é? Ele conta, a gente já vai junto pensar uma forma de aliviar, de abençoar. Aí Jesus disse, vocês que são homens, que são maus, sabem dar coisas boas para os vossos filhos, imagine o vosso Pai Celestial. Imagine, ele diz assim, imagine o vosso Pai Celestial. E ele deu mais do que ela pediu, não foi? Você viu o finalzinho? Então Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Ele deu mais do que ela pediu, ele deu fontes, outras fontes. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo, quanto pedimos ou pensamos. Nossos pensamentos e pedidos são imperfeitos. Preste atenção no texto, ele diz que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Não diz que tudo que a gente pensa e fala vai acontecer, não, viu? Que a gente é imperfeito. Mas nós temos a ajuda do Espírito Santo das nossas fraquezas, no momento de orar. E a generosidade de Deus é perfeita. O presente que você ganhou do Senhor está ressecado. A grama não está crescendo mais, não está verdinha, não. Não canta mais para Deus. Não estou dizendo para a igreja. Estou falando, não canta mais para Deus. Não estão mais animados, mais felizes. Estão sentados e cansados, secos. Deus não quer essa condição miserável para a nossa vida. Axa se dirigiu a Caleb. Ela percebeu a terra seca e tomou uma providência. Axa se dirigiu a Caleb. Vamos derramar nosso coração diante do Senhor e suplicar, Senhor, dá-me fontes nos presentes que tu me destes. Como filhos de Deus, nós precisamos ter essa coragem santa, né? Aí, Romanos 8:32, eu acho muito forte esse texto, quando ele diz assim, é aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Axa se dirigiu ao seu pai. Repito a minha palavra, a minha oração hoje, humildemente, foi que Deus derramasse um avivamento na nossa vida de oração. Eu disse, Deus, eu queria que o povo saísse com pressa para casa para orar. Para conversar com Deus, para abrir o seu coração, derramar o seu desejo, agradecer por todos os presentes que Deus te deu. Mas alguns estão ressecados, são terra seca. Precisa de fontes de águas. Ele tem. Ele tem. Ele ama o sorriso dos filhos. Deus deseja aliviar a nossa carga aqui na terra, irmãos. A bênção grandiosa é o céu, mas Ele deseja aliviar a nossa carga aqui. Deus não tem prazer em que andemos agachados, abaixados, esmagados com os fardos do dia a dia.
Senhor, tu me desse um marido, certo? Mas ele está seco. É necessário. Senhor, tu me desse um relacionamento, tu me desse um filho. Tu me deu vários filhos, tu me desse um pastor, tu me desse um grupo para liderar, tu me desse um talento. Sim, mas eu preciso de mais um presente. Me dê uma terra que tenha fontes. Amém, irmãos? Eu estou compartilhando o que Deus conversou comigo. Eu queria que o pastor orasse por nós. Até se quiser convidar quem gostaria de mais um presente. Eu quero me pôr no meio do povo e eu quero mais um presente. Porque Ele tem. Ele tem prazer. Ele tem prazer em dar. Eu quero ser como Áxia, sempre me dirigir para o meu Pai. No momento do desejo, no momento aquilo me perturba, aquilo eu vejo a situação que precisa do agir de Deus, me dirigir para Caleb, para meu Pai. Amém? Deus te abençoe. A palavra está com o pastor. Então, estamos aí, eu acredito, bem esclarecidos a respeito da palavra de Deus para nós nesta noite. A gente poderia resumir e dizer que Deus está nos convidando para termos muito mais intimidade com Ele. Significa que Deus quer falar mais alguma coisa a gente, ensinar mais alguma coisa que às vezes a gente não, que acha que não tem. Deus quer se revelar mais, irmãos, para nós, né? Lembra daquele momento quando Jesus vai para o monte, que é chamado o Monte da Transfiguração. E aí ele chama o Pedro, né, o Tiago e o João, que eram aqueles discípulos mais próximos, mais íntimos dele. E você vê que não bastava apenas ser íntimos de Jesus, mas Jesus tinha algo a mais para mostrar para os discípulos. E aí leva eles para aquele monte, e aí se transfigura diante dos olhos, né, dos discípulos, dos três, digo eu, aqueles que tinham mais intimidade com o Senhor. Como se Jesus estivesse dizendo: não acabou não, eu ainda tenho muito mais para você ainda. Eu tenho muito mais para você ainda. Veja quem eu sou mais do que aquilo que eu já disse a você que eu era. Eu sou esse aqui. Aí se transfigura, de maneira que ele fica brilhando como o sol do meio-dia, diante dos olhos dos discípulos, e os discípulos ficam encantados, uma presença gloriosa, né, que se manifesta ali. E diz ainda a Bíblia que uma voz ecoa naquele lugar, dizendo assim: este é meu filho amado, em que eu tenho prazer. Aí o que Pedro, né, sugere ali naquele momento? O que é que ele sugere? Quem lembra? Depois também aparece Moisés e Elias, né, numa visão ali, naquela transfiguração. E aí o que é que ele pede ali? Sugere: vamos fazer agora o quê? Vamos fazer umas tendas aqui. Por que ele queria fazer uma tenda lá? Ele queria ficar ali naquele lugar. Estava tão gostoso, tão saboroso. A experiência, a intimidade com o Senhor, a revelação de Deus. É exatamente isso, irmãos. Acho que a gente precisa construir essas tendas, né? Talvez elas ainda não estejam construídas nas nossas vidas, para que a gente possa ter isso aí que a diaconisa Claudicea falou, né? E aí ela sugeriu a gente orar, né? E eu queria ainda cantar um louvor para a gente poder salmodiar a Deus como parte dessa intimidade com Ele, né? E depois a gente ora, em nome de Jesus.